Milionário surpreende ao transformar a vida de dona de casa que lutava para criar filho. Iracema estava ali, no meio do silêncio pesado daquela madrugada, com um molho de roupas no braço e um pano esfregando sem trégua. O cheiro de café queimado misturava-se ao ar frio do escritório vazio, num prédio luxuoso que jamais imaginou pisar. Ela, faxineira e mãe solteira, cansada, carregando um filho de olhos grandes e futuro incerto. Mal podia acreditar no que viu, quando a porta ao fundo se abriu de repente. Lá estava ele, Antenor, um homem imponente, elegante e com uma aura densa de mistério que parecia pesar no ar. Milionário, diziam, dono de tudo que o dinheiro compra, mas preso numa crise que dilacerava seu peito. Os olhos cansados dele encontraram os dela, e por um instante a cidade inteira pareceu congelar. Nada naquelas horas silenciosas era normal. Era como se dois mundos tão distantes, tão opostos, tivessem acabado de colidir num estalo seco. Sem falar, Antenor fez um gesto. Palavras desconexas sobre recomeços, uma vida que desmoronava e que precisava se reconstruir. Iracema engoliu em seco. O que um homem daquele mundo poderia ter em comum com ela? E mais, por que parecia tão vulnerável? No dia seguinte, a surpresa. Iracema não era mais apenas uma faxineira. Ela recebeu um convite. Ou melhor, uma proposta inesperada. Tornar-se governanta da casa de Antenor. Um lugar imenso, cheio de corredores e segredos, onde o luxo gritava, mas o ar pesava de uma maneira difícil de definir. Um mundo novo, assustador, onde ela teria que navegar entre olhares desconfiados e sussurros venenosos. Poucos entendiam e muitos julgavam. Colegas de Antenor viam a transformação de Iracema com olhos frios. Murmurinhos de "Como ela conseguiu isso?" E "Isso não vai durar." A atmosfera na mansão começou a esquentar. O clima, carregado de tensão, parecia uma bomba prestes a explodir. Cada movimento dela era observado, cada palavra analisada. E enquanto tentava se adaptar, Iracema descobria que não só seu emprego, mas a própria saúde de Antenor dependia daquele equilíbrio tênue. Num esforço para provar que não era só ali para servir, Iracema começou a apresentar ideias ousadas, projetos para integrar as comunidades esquecidas da cidade dentro dos negócios de Antenor. Era uma luz no meio do caos, mas algo sombrio rondava por perto. Um esquema misterioso de sabotagem que ameaçava devastar não apenas seu trabalho, mas a frágil esperança que começava a brilhar. No final daquela noite tensa, quando tudo parecia prestes a desabar, um evento inesperado no escritório deixou o coração de Iracema batendo louco. Um som, um movimento estranho, algo que alterou para sempre o jogo entre ela e Antenor. E no silêncio que seguiu, ficaram as perguntas que ambos evitavam. Seria possível derrubar as barreiras que os mundos separados colocavam entre eles? Ou seriam essas muralhas fortes demais para serem quebradas? A história estava se... E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio pesado ecoava dentro do escritório. Iracema estava ali, presa em seus pensamentos enquanto o cheiro de papel e madeira antiga envolvia o ambiente. O coração dela batia acelerado. Sua mente girava em torno das palavras de Antenor, mas uma agitação no corredor atraiu sua atenção. Sussurros, passos apressados, o clima estava mudando. De repente, a porta se abriu com um estrondo.
Um homem de terno escuro, trazendo um ar de autoridade, entrou sem pedir licença. O olhar ardente dele percorreu toda a sala, até se fixar em Antenor, que estava visivelmente nervoso. Iracema sentiu um nó na garganta. Quem era aquele? O rosto dele era familiar, mas a tensão no ar mostrava que algo não estava certo. Precisamos conversar, Antenor. A voz do estranho carregava um peso que fazia as paredes tremerem. Iracema sentiu o pânico subir. As palavras surgiam soltas em sua cabeça, mas o medo aprendia. O jeito que Antenor apertou a mesa com as mãos denunciava que ele estava tenso. A atmosfera ficou densa, com uma eletricidade que deixava todos à beira de um colapso. Iracema, sem poder evitar, se aproximou um pouco mais. O homem deu um passo à frente e disparou. Nós sabemos que você está escondendo algo sobre o seu passado, Antenor. Uma mentira grande como tudo isso. As palavras cortaram o silêncio como uma lâmina, e a realidade pareceu girar em torno delas. Os olhos de Antenor se arregalaram. Isso não é hora para isso, José. Ele tentou se desvencilhar da conversa, mas o homem continuou, sem se deixar abalar. Você se esqueceu de quem você realmente é? Ou será que pensa que pode simplesmente apagar seu passado? Sabem que você está próximo da falência. Um calafrio percorreu a espinha de Iracema. Falência? Como assim? O milionário que parecia ter tudo estava prestes a perder tudo. O ar ficou pesado. Ela sentiu o coração acelerado. Uma mistura de compaixão e medo. O que vai acontecer com tudo isso? Com sua vida aqui, com a Iracema? José apontou diretamente para ela, e Iracema sentiu uma raiva súbita. Como se atrevia a envolvê-la naquele jogo? Mas, ao mesmo tempo, uma sombra de empatia apareceu. Quem em sã consciência não teria seus segredos? A expressão de Antenor mudou, de defensiva para resignação. Está bem, eu vou falar, mas você precisa prometer que não vai machucá-la. A revelação estava prestes a acontecer. Iracema segurou a respiração, os olhos fixos nele. Eu sou filho do dono da empresa que destruiu sua família, Iracema. E eu não sabia. Não sabia que seu filho estava no acidente. As palavras reverberaram no espaço. Cada sílaba, um golpe. Iracema ficou paralisada. O que ele estava dizendo? Era um pesadelo. O homem que tentava ajudá-la, que parecia tão distante de sua realidade, era o filho do homem que arruinou sua vida. Eu nunca soube. Eu fiz tudo para cortar os laços, Iracema. Por favor, você precisa acreditar em mim. A súplica de Antenor soava como um eco no vazio. O chão parecia se abrir debaixo dela. Todo o seu mundo, toda a dor que carregou, tudo isso agora ligado a quem? Ao homem que a contratou. O nó no peito a impediu de pensar. Raiva, dor, confusão. Ela não sabia como reagir. Eu não sei quem você realmente é, Antenor. O que são mentiras ou verdades agora? Sua voz saiu mais forte do que esperava. Cada palavra como um golpe. José sorriu de forma sombria. Agora vocês dois estão ligados de uma forma que nem conseguem imaginar. O que vai acontecer com você, Iracema? Depende de qual lado você vai escolher. E enquanto as palavras dele pinçavam as emoções à flor da pele, Iracema sentiu a verdade afundar mais fundo. A vida que ela estava tentando construir agora ameaçava desmoronar. O silêncio caía pesado de novo, e a única certeza era a dúvida. Qual caminho ela iria seguir?
Um dilema surgia, e o futuro nunca foi tão incerto. As palavras de José ainda ecoavam na mente de Iracema, cada sílaba pesando como uma pedra em seu coração. Ela estava paralisada, o passado de ambos entrelaçado de uma forma horrenda e surreal. O silêncio era denso, carregado de um frenesi que poderia explodir a qualquer momento. Mas algo na expressão de Antenor a fez hesitar. Não era apenas dor, era também desespero. Você não pode levar isso a lugar nenhum, José disse, com um sorriso que beirava a malícia. Ou talvez apenas para o fundo de um abismo. Num movimento rápido, Iracema se virou, sentindo o peso do mundo em seus ombros. Mas antes que pudesse processar tudo, o brilho de uma lâmpada no corredor atraiu seu olhar. Uma sombra se movia, correndo em direção à porta. Era um jovem com a mesma fisionomia de Antenor, mas os olhos claros carregavam uma expressão de pânico. Pai, o que está acontecendo aqui? O coração de Iracema disparou. Agora eram 3. Com esse novo personagem, a tensão na sala cresceu. O filho de Antenor estava ali, e o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Fique longe disso, Miguel! Antenor gritou. Mas o jovem não parecia intimidado. Ele avançou com um olhar desafiador. Estou cansado de esconder verdades. Precisamos esclarecer isso de uma vez por todas. A voz do filho era firme, mas a vulnerabilidade brilhava sob a superfície. Iracema mal podia acreditar no que estava vendo. A dinâmica familiar era uma bomba-relógio prestes a detonar. Você não entende, Miguel. Isso é complicado demais. Há vidas em jogo aqui. Antenor estava em pânico, seu olhar se movendo rapidamente entre os dois. Complicado? Como você pode dizer isso? O garoto tremia, mas mantinha os olhos fixos no pai. Vocês dois já se machucaram o suficiente. Iracema não sabia o que pensar. Aquela conversa, aquela revelação, tudo parecia absurdo. E em meio a isso, a verdade começava a se desenhar diante dela, como uma pintura de um horror surreal. Eu vou dizer a verdade. Miguel continuou, meneando a cabeça. Não apenas para você, Antenor, mas para Iracema também. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a entrar em uma luta que sabia que poderia perder. Você não é o único que esconde segredos. Ele era parte daquela empresa. Eram os erros dele que destruíram a vida de Iracema. A revelação de Miguel transformou o ambiente em um redemoinho de emoções. O choque foi visceral. Não você! Iracema quase gritou, quebrando o silêncio da sala. Você não pode ser. Você não pode estar dizendo isso. Isso muda tudo. E muda mesmo. Não consigo mais viver com essa mentira. Miguel estava em chamas. Sua verdade um peso que carregou por tempo demais, agora exposta. O coração de Iracema parecia se despedaçar, enquanto a confusão e a raiva se misturavam. Como poderia tudo ser tão complicado? Os fios do destino entrelaçados de uma maneira tão trágica. E agora, o que fazemos com isso? O clima mudou repentinamente. As revelações foram como um terremoto dentro do escritório. Uma fissura na realidade que eles conheciam. Antenor e Miguel estavam em lados opostos. E Iracema se via no centro desse caos. Mas antes que pudesse articular uma resposta, o barulho de vidro quebrando ecoou do andar de cima.
Um grito cortante, seguido de passos apressados. A tensão explodiu novamente, e o que estava prestes a ser revelado poderia ser ainda mais devastador. Mão! O que foi isso? Iracema mal teve tempo para questionar o que estava se desenrolando, mas o futuro que ela esperava agora parecia mais distante do que nunca. A história dela e a de Antenor estava prestes a mudar para sempre. A conclusão de uma sombra obscura que poderia engolir todos, o verdadeiro dilema se revelando a cada segundo disparado no relógio. O barulho do vidro quebrando ainda ecoava no ar, como um alerta estrondoso. Iracema estava paralisada, o coração quase pulando do peito. O que tinha acontecido lá em cima? Ela olhou para Antenor, que agora parecia completamente desfeito. Um homem poderoso, imponente, mas agora vulnerável, como uma casa de cartas prestes a desmoronar. Antes que pudesse perguntar, o jovem Miguel foi para a porta, os olhos arregalados. "Vou ver o que foi!" ele gritou, correndo escada acima. E em um instante, Antenor perdeu o brilho no olhar, como se soubesse que algo muito pior estava por vir. Iracema seguiu com a mente em um turbilhão, sem saber se deveria ficar ali ou segui-lo. A tensão na sala estava em um ponto de ebulição, quando um grito feminino cortou o ar. O tipo de grito que faz o estômago se contorcer. Iracema sentiu um frio na espinha. "Miguel!" ela gritou, mas a palavra saiu como um sussurro. Atenção total agora. Tudo que havia em volta parecia ter ficado em segundo plano. Os murmúrios abafados vindos do corredor eram como uma tempestade, e em um movimento quase involuntário, Iracema se viu testar a porta que separava aquele mundo em ruínas da verdade. A empurrou e já viu Miguel, com a expressão distorcida de horror, recuando para trás. E no chão, algo brilhou, gelado, sujo e em meia confusão, o que parecia ser um pequeno objeto. Mas Iracema não se deixava levar por pequenas distrações. O foco estava em Antenor e Miguel. O que estava acontecendo? Ambos estavam paralisados, como se estivessem presenciando um filme que não queriam ver. "Ai, meu Deus!" Miguel gritou, a voz tremendo, à beira do desespero. Ela estava viva! Eu não posso acreditar! O que ele estava dizendo? O coração de Iracema despencou. A imagem se formou em sua mente, sem muitos detalhes, mas o suficiente para fazer o mundo dela tremer. O nome que eles estavam evitando. Aquela história antiga que não parava de ressurgir. "Quem?" Iracema quase gritou. Mas foi apenas um sussurro. "É a minha mãe, Iracema!" Aquele acidente. Ela estava lá! Ninguém me contou a verdade. Miguel parecia fora de controle agora. As lágrimas escorriam pelo rosto dele, enquanto o passado e presente se misturavam em um só pesadelo. A mente de Iracema girava. A revelação que todos na sala estavam tentando evitar agora era explodida. E Antenor? Ele estava mais pálido do que nunca, a boca entreaberta em descrença. "Miguel! Não pode ser! Não pode estar dizendo isso!" "Está, pai! A mãe é uma vítima da sua história! E você sabia! Você sempre soube!" Um silêncio pesado recaiu sobre todos, cada respiração soando ensurdecedora. O mundo parecia girar em torno das palavras de Miguel, cada uma mais pesada que uma rocha. E no meio do turbilhão, uma nova figura apareceu. Uma mulher, com cabelos desgrenhados e o olhar perdido, apareceu no topo da escada. Uma aparição desesperadora. "Miguel, meu filho!" O impacto dessa voz causou um choque instantâneo.
A mãe dele, a mulher que estava supostamente morta. Iracema mal podia acreditar. O mundo tinha girado novamente, trazendo à tona uma verdade que parecia impossível. As cores do ambiente ficaram mais sombrias, e tudo começou a fazer sentido de uma maneira distorcida. Iracema sentiu um nó na garganta, mas não era apenas dor. Era uma mistura de medo e confusão. Não pode ser você. Miguel balançou a cabeça, em um estado de negação. As emoções transbordavam no quarto e as palavras não pareciam suficientes. Tudo estava mudando tão rápido. O que antes era um jogo de segredos, agora parecia um tabuleiro de xadrez em que todos estavam prestes a perder sua última peça. Oi, meu amor. A mulher sussurrou, com um olhar profundo voltado para Miguel que cortava como uma faca. E no olhar de Antenor, a mesma expressão de terror, mas agora mesclada com algo mais. Culpa. Se você está aqui, então todos esses anos foram mentiras? Miguel balbuciou, as lágrimas escorrendo sem controle. E enquanto a sala se tornava um campo de batalha emocional, Iracema ficou congelada, sem saber como responder. O que aconteceria agora? A verdade era uma lâmina afiada, cortando profundo, e as consequências estavam apenas começando. O que ela pensava que sabia, agora se revelava como um labirinto, sem saída. E a pergunta que pairava no ar era: quem era realmente Antenor? E a mulher diante deles. O que era essa nova realidade? No coração da confusão, a história estava se reescrevendo, revelando segredos que poderiam destruir tudo. E o futuro, a única certeza era a dúvida, flutuando como uma sombra sobre eles, esperando para ser enfrentada. Miguel estava paralisado, os olhos fixos na mulher que mal conhecia, mas que estava prestes a mudar tudo. Mãe? É você mesmo? A incredulidade na voz dele era palpável. Um fio de esperança misturado ao medo da verdade. A mulher avançou lentamente, seu olhar fixo no filho. Sim, sou eu, Miguel. Ela estendeu a mão, mas a hesitação de Miguel a impediu de chegar mais perto. Antenor estava em choque, seus olhos se revezando entre o filho e a mulher que muitos acreditavam estar morta. Como você pode estar viva? Todos achavam que você tinha morrido no acidente. A voz de Miguel, cheia de emoção crua. Eu fui forçada a me esconder. A verdade é que meu pai estava envolvido em coisas perigosas e eu não tinha opção. Oh! E sua vida foi arruinada por causa do meu pai. Miguel gritou, a frustração explodindo. O ar estava pesado, como se todos pudessem ser engolidos por uma tempestade de emoções. Iracema, ali, sem saber como reagir, assistia ao desenrolar daquele drama. Nesse momento, uma sombra cruzou o corredor. Iracema virou-se e viu um homem entrar, sua expressão séria e ameaçadora. José! Gritou Antenor, reconhecendo o intruso. A tensão estava palpável. O que você está fazendo aqui? Ouvi gritos. O que está acontecendo? A voz de José era grave, os olhos completamente fixos na mulher que todos achavam estar morta. O coração de Iracema disparou. Quem é ele? O que ele quer? Ela se aproximou, mas a tensão era tal que permanecer distante parecia mais seguro. A mulher respirou fundo, dizendo: ele é conivente com tudo. Ele sabia que eu estava viva e nunca me ajudou. Espere! José levantou a mão e todos os olhares se voltaram para ele. Isso não é hora para brigas. Se você estiver aqui, então é uma questão de tempo até que todos nós estejamos em perigo.
Perigo? O que você está dizendo? Miguel parecia perder a razão, coração espancando no peito. Há pessoas que não querem que ela revele a verdade. Se souberem que você está aqui, a ameaça pairava no ar como uma névoa densa. Olhos de terror olharam para a mulher. Você não pode fazer isso! Eu não sou mais parte deste mundo! Ela gritou, o desespero em sua voz ecoando pelas paredes. José sorriu, mas era um sorriso amargo. Infelizmente, você não tem escolha. Os erros do passado não podem ser apagados. Você não é apenas filha do homem que destruiu a vida de Iracema. Você também é importante para aqueles que querem manter a verdade oculta. Um silêncio pesado caiu e o olhar de Iracema se voltou para Antenor. Os segredos estavam começando a se desvelar. O que você escondeu, Antenor? A expressão dele era de dor, olhos baixos. Eu queria que você não tivesse que saber, mas isso envolve mais do que você imagina. Não apenas o acidente. Cale-se! Esta conversa não deve estar acontecendo aqui. Vocês não estão seguros. Então, do nada, luzes piscando e um barulho alto como explosões ecoaram do lado de fora. Todos na sala se viraram, alarmados. A cada som, a tensão aumentava. Foi quando Iracema, no meio de todo aquele caos, fez a conexão. As luzes, barulhos. Não pode ser uma coincidência. Mas antes que pudesse dizer mais, a porta foi arrombada. Homens com armas invadiram o escritório. A expressão decidida. O que estava prestes a ocorrer mudaria tudo novamente. O clima de festa tinha se transformado em uma tempestade. Mãe! Miguel! Voltem! Antenor gritou. Enquanto as sombras se aproximavam, o pavor tomou conta e a única certeza que restava era: a vida que pensavam conhecer estava à beira de um abismo. Eles eram agora peças em um jogo mortal e as reviravoltas estavam apenas começando. O que aconteceria a seguir? A verdade nunca será esquecida, gritou José, enquanto a nova ameaça pairava no ar, esperando para lançar a próxima onda de destruição. Enquanto o caos se desenrolava, a porta se abriu com um estrombo, os rostos duros e determinados. O pavor dominou o ambiente e Miguel, que tentava entender a verdade sobre sua mãe, ficou paralisado, os olhos arregalados, e todos se afastaram, como se estivessem sob um feitiço. O que estava acontecendo? O ar estava pesado de tensão, um fio prestes a romper. A mulher, a mãe perdida de Miguel, parecia aterrorizada. Vocês não podem levar meu filho. Ele não tem nada a ver com isso. Sua voz era um misto de medo e desespero. Antenor, em um gesto espontâneo, se jogou na frente de Miguel, como se pudesse proteger o filho de um destino terrível. Basta, José! O que você está fazendo? Antenor gritou, sua voz carregada de desespero. José, o homem que estava ali, antes com segredos obscuros, sorriu. O que estou fazendo? Estou aqui para garantir que a verdade seja mantida oculta. E vocês não têm ideia do que estão prestes a descobrir. Os homens armados cercaram a sala, criando um muro de intimidação. Iracema teve um impulso de correr, mas algo a mantinha imóvel, como se o destino estivesse em jogo. E então,
Antes que pudesse pensar em outra ação, um barulho ensurdecedor rompendo a tensão. Uma explosão, seguida de um clarão ofuscante. Luz e fumaça tomaram conta do lugar, fazendo todos se agacharem. O choque foi repentino. Iracema mal podia acreditar no que estava acontecendo. Miguel estava caindo, puxado pela força da explosão. O chão parecia tremer e o mundo em torno dele se desintegrava. Em meio ao caos, uma figura emergiu da fumaça. Era uma mulher, seu rosto familiar, carregando uma aura de força. "Mãe!" Miguel gritou, as palavras saindo quase como um grito de desespero. Mas à medida que a fumaça começava a clarear, Iracema percebeu algo alarmante. Não era apenas uma mulher, era alguém que conhecia. "Não, isso não pode ser!" Iracema sussurrou, enquanto o horror se instalava. "Ela está viva!" Antenor exclamou, a incredulidade refletida em seu rosto. A mulher era nada menos que a ex-esposa de Antenor, que todos acreditavam ter morrido no acidente anos atrás. Iracema olhou de um para o outro, tentando processar a revelação. O que isso significava? O que mais ele havia escondido? "Saia daqui, Clara!" José gritou, mas a mulher não se moveu. "Hoje não, José. É hora de a verdade vir à tona." Ela olhou para Antenor, seu olhar carregado de dor. "Por que você nunca me procurou? Por que nunca me disse sobre Miguel?" O ambiente estava confuso e cada um deles tinha uma peça do quebra-cabeça que parecia se montar de maneira caótica. O impacto emocional era devastador. Iracema sentiu um nó na garganta e as emoções começaram a borbulhar. Como todos tinham se envolvido em mentiras tão profundas. De repente, o mundo que conheciam se dividia ao meio. José fez um movimento brusco com a arma e todos congelaram. "A verdade não é o que parece. Você não entende, Clara. O passado se esconde em lugares mais profundos do que vocês imaginam." Mas Miguel, revigorado pela presença da mãe, deu um passo à frente. "Não importa qual seja a verdade. Precisamos nos unir se quisermos ficar vivos." Ele olhou para Iracema, a pergunta não dita em seus olhos. Era um dilema. A verdade seria uma lâmina afiada que rasgaria a pele de todos ali presentes. E enquanto o caos continuava a se desdobrar, a única certeza era que a linha entre amigos e inimigos era agora invisível. Iracema puxou o ar com força, percebendo que as respostas que buscava talvez fossem muito mais complicadas do que poderia suportar. E no meio daquela tempestade, o futuro continuava a girar em torno deles, como um imenso furacão prestes a explodir. Cada um no seu canto, esperando a próxima revelação que transformaria tudo em algo que nunca poderiam imaginar. O que aconteceria agora? Quem era realmente Clara? E o que mais estava escondido nas sombras que cercavam suas vidas? A verdade estava cada vez mais próxima, mas também mais perigosa. Miguel fixou os olhos na mulher que todos acreditavam estar morta. O ar estava tão denso que parecia que ele poderia cortá-lo com a mão. "Mãe, é você mesmo?" O desespero e a incredulidade misturavam-se em sua voz, um fio de esperança enfiado como um prego na consciência dele. "Sim, meu filho, sou eu", disse ela, com lágrimas nos olhos. Mas a emoção dela logo se transformou em um semblante sério, como se o tempo todo tivesse carregado um segredo ainda maior. "Você deve escapar, eles estão vindo." O tom dela era urgente, como o último grito em um filme de terror. José deu um passo à frente, a expressão mudando de cética para ameaçadora.
Você não pode fazer isso, Clara! Você sabe o que está em jogo! O coração de Iracema disparou. As palavras, eles estão vindo, reverberavam em sua mente. O que mais estava prestes a desmoronar? As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, e de alguma forma tudo parecia estar mais interligado do que jamais pensaram. Antenor olhou para a mulher, o choque em seu rosto misturado com uma fração de esperança. Clara, o que está acontecendo? O que você sabe? Precisamos de tempo. Há algo que você não sabe sobre sua família. Algo horrível. A verdade que eu escondi por anos. Foi por você, Miguel. Ela disse, a voz quase um sussurro. O olhar de Miguel escureceu. O que você quer dizer com isso? A verdade. Eu não sou sua mãe de verdade. Clara soltou, como uma bomba caída em um lago calmo. O choque fez todos recuarem, as expressões congeladas. Se você quer saber sobre aquela noite, eu não estava apenas em perigo. Eu fui parte de um plano. Um plano que nada tem a ver com você. O tempo parecia ter parado. Miguel se afastou, os olhos cheios de raiva e de dor. Então tudo isso foi uma mentira? Eu não tenho nada a ver com você? As palavras dele saíam como um sussurro, quebradas e confusas. Clara não hesitou. Não, não é isso. Eu não me importo com o seu sangue. Mas o que você não entendeu é que há pessoas entre nós que não querem que você descubra. Eu fiz tudo por você para proteger seu destino. A mensagem era clara, mas o impacto era devastador. Iracema sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? O vazio crescia à sua volta, e aquele caos estava apenas começando. Sobre que destino você está falando? Iracema questionou, cada palavra carregando um peso inimaginável. Sobre o seu pai, Iracema. A história e o poder que você nunca soube que tinha. O ar estava em chamas. A relação entre todos eles. O jogo de poder e culpa se revirava à vista deles, como um vestido sendo rasgado por uma tempestade. Miguel estava quase em pânico, as emoções transbordando. O que você quer dizer com isso? Meu pai? O que você sabe? Os homens armados observavam impassíveis, mas alertas. José foi o primeiro a falar, a voz alta. Precisamos ir, agora! O tempo está se esgotando. Mas antes que pudessem reagir, uma nova figura surge. Uma mulher com uma roupa escura, ameaçadora, e um olhar intenso, que parecia conhecer todos na sala. Eu avisei que ela não deveria voltar. A mulher era intimidante, uma sombra de um passado que ninguém conhecia. Você não deveria estar aqui, Laura. Clara gritou, e a tensão no ar disparou como um foguete. A sala ficou envolta em um silêncio que cortava como faca. Você não trouxe as respostas que prometeu. Então o que está fazendo aqui? Acabaram-se as mentiras, Clara. Seu passado não pode permanecer oculto. Laura respondeu, sua voz firme como aço. A verdade vai acabar com todos vocês. Os olhares se voltaram. E as peças finalmente pareciam entrar nos lugares. Um sentimento de que algo horrível estava prestes a acontecer. Iracema sentiu a pressão de um pesadelo se concretizar. O que mais havia escondido? Que mentiras haviam cimentado suas vidas? As balas estavam prestes a serem disparadas. O clima tornou-se eletricamente carregado, e cada um deles sabia que nada seria como antes. E assim, entre revelações e ameaças, o futuro se tornava um abismo de incertezas. O que se revelaria a seguir poderia destruir tudo novamente. E enquanto a nova mulher se aproximava, Iracema percebeu que a maior tragédia poderia ainda estar por vir.
como exatamente a verdade poderia quebrar o que já estava quebrado? As respostas pareciam mais distantes do que nunca. A tensão na sala era palpável. Laura, a mulher que todos pensavam estar perdida, ficava cada vez mais intrusiva. E Iracema sentia que estava prestes a desmoronar. O que você quer dizer? Laura continuou, sem perder o ritmo. O que está em jogo aqui vai muito além de vocês. A vida de todos está em perigo. E a verdade é um fardo que não pode mais ser carregado. Miguel olhou de sua mãe para Antenor, confuso, paralisado entre ali e o que talvez fosse verdade. E o que isso significa para nós? Que segredos você escondia, mãe? A voz dele estava mais firme, mas a fragilidade se fazia presente, como uma chama prestes a se apagar. Eu não quero que você se envolva, Miguel. Eu fiz isso para te proteger, Clara implorou. Mas José não estava satisfeito. Proteger de quê? As mentiras que você e Antenor construíram só trazem problemas. Vocês pensam que podem escapar e viver felizes para sempre, mas a verdade não se esconde para sempre. Então, sem mais advertências, um som estrondoso cortou o ar. A porta principal foi arrombada com força, e homens mal vestidos entraram com expressões de raiva. Ninguém se mexa, gritaram, a voz autoritária ecoando na sala. Iracema ficou paralisada, observando com horror enquanto a situação se tornava ainda mais caótica. Rápido, o que você fez? José gritou para Clara, e a situação tornou-se uma dança frenética de perguntas e gritos. As consequências estavam em andamento, e a verdade caminha a passos largos. Então, no meio do caos, Clara fez algo inesperado. Sem mais avisos, ela puxou uma pequena arma de sua cintura e apontou para o grupo que invadiu a sala. Fiquem longe de nós! Se tocares em alguém, eu vou acabar com vocês! A tensão disparou. A sala inteira parou, como se o tempo tivesse congelado. Miguel, claramente chocado, olhou para a mãe em estado de choque. Mãe, o que você está fazendo? Eu não posso deixar que isso aconteça novamente. A verdade não importa mais. O que importa é proteger o que ainda temos. Clara respondeu. Havia uma fraqueza na firmeza dela, algo que fazia o coração de Iracema apertar. Mas do que iriam se proteger exatamente? E a que verdade ela se referia? Nesse momento, um dos homens mal vestidos avançou, um sorriso malicioso surgindo em seu rosto. Você acha que essas mentiras vão te proteger, Clara? Você é só mais um peão no nosso jogo. E então, em um ato desesperado, um dos homens se lançou em direção a Clara para desarmá-la. O pânico tomou conta. O barulho da arma disparou ecoando, um estrondo ensurdecedor. E antes que Iracema pudesse processar o que estava acontecendo, a cena se desenrolou em uma fração de segundos. A bala atingiu não Clara, mas Miguel. O mundo imediatamente explodiu em gritos. Não! O grito de Clara cortou o ar, uma mistura de desespero e dor. Iracema ficou paralisada. Miguel caiu, o corpo dele se deslocando como uma marionete em um fio cortado. A cena anterior, agora uma pintura de horror. Não, não pode ser. A realidade era sombria e cruel. Olhos arregalados, Clara correu para o filho, enquanto José tentava proteger a todos com seu corpo. O que você fez? O que você fez? A culpa se espalhava na sala, como um veneno. A tensão se transformou em caos, e Iracema, no meio disso tudo, se perguntava quem era realmente Clara. A ferida que acabara de se abrir não era apenas física, era uma fissura de segredos e mentira, e a única coisa que ela sabia era que tudo o que acreditava estar construído estava agora em ruínas. O cerco,
se fechava cada vez mais e ninguém sabia o que aconteceria a seguir ou se Miguel sobreviveria. A verdade estava lá fora, esperando por eles, mas a pergunta crucial era: que verdades teriam que enfrentar agora? O jogo de mentiras tinha se transformado numa corrida contra o tempo, e as consequências apenas começavam a se desenhar. A cena estava um caos. Miguel estava no chão, a dor atravessando seu corpo, uma onda de sangue quente que encharcava sua camiseta. Clara gritou o nome do filho, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. A lágrima seca na face de Antenor contrastava com a raiva ardente de José. Iracema ficou paralisada. O chão apagado. Clara se abaixou, a voz dela ressoando cheio de desespero. Miguel, meu filho, respira, por favor. Ela pressionou as mãos contra a ferida, mas o sangue escorria entre seus dedos. O tempo parecia estagnar. Cada batida do coração de Iracema ressoava como um tambor de guerra. Alguém chame uma ambulância! Gritou Antenor, o tom desesperado dele ecoando pela sala. Mas ninguém se movia. Todos estavam congelados, fixados no horror diante dos seus olhos. E então, em meio ao lamento, os homens armados avançaram de novo. Laura, a mulher que havia surgido do nada, olhou com desdém. Olhe o que vocês fizeram! Agora todos estarão marcados. Sua voz cortava como uma faca, cada palavra carregada de um peso insuportável. Você não tem o direito de falar assim. Clara respondeu, a voz quase transformando-se em um rugido. O pânico deu lugar à fúria. Se algo acontecer com Miguel, eu juro que vou acabar com você. Mas antes que pudesse continuar, um homem da gangue se posicionou, irônico. Calma, calma! O show ainda não acabou, senhora! Ele olhou para Miguel, caído entre os destroços da verdade e os açoites da dor. Vocês acham que é só isso? O espetáculo ainda tem muito a oferecer. As janelas estavam tremendo e o silêncio foi quebrado novamente, quando uma sirene começou a gritar à distância. O som cortava através da tensão, mas não trazia alívio. Não ainda. Iracema sentiu um nó na garganta, enquanto as emoções ferviam ao seu redor. O pânico se espalhou como um incêndio incontrolável. Saia do caminho! Empurrou Miguel para o lado, enquanto tentava se reerguer. O olhar dela estava cheio de determinação. Ninguém vai levar meu filho! E foi nesse momento que uma sombra se projetou no fundo do corredor. Uma figura familiar apareceu. Ninguém menos que o verdadeiro pai de Miguel, o homem que todos acreditavam ter desaparecido após o acidente, estava agora de pé, observando tudo com um olhar frio. Chegou a hora de dar um fim a isso. Ele avançou, o sorriso malicioso no rosto. A realidade que todos conheciam começou a desmoronar sob o peso da revelação. Miguel, com os olhos já quase perdidos, olhou para a mãe. Quem é ele, mãe? Por que você nunca falou dele? O desespero em sua voz machucou Iracema. Ele não pode estar aqui. Eu pensei que você estava morto. Clara tremia, deslizando lentamente em direção a ele, mas todas as palavras pareciam perdidas. O tumulto que antes dominava o clima agora se transformou em um pesadelo. Miguel, escute! O pai dele, com uma voz tão imponente que reverberava pelas paredes, era um fantasma do passado. Tudo o que você sabe foi construído sobre mentiras, e eu sou a chave para a verdade que você deseja.
A tensão aumentava. Uma tempestade à beira da explosão. Não! O que você quer dizer com isso? Miguel gritou, a confusão e a raiva explodindo. Os homens armados se moveram mais perto, sentidos aguçados. José olhou para eles e então para Clara. Estamos perdidos. Todos vocês. A verdade é um jogo mais perigoso do que imaginam. Ele se virou em desespero. Ninguém é realmente seguro aqui. E Miguel, você não sabe o que está prestes a descobrir. Com essa frase, Iracema se sentiu gelar. Cada palavra dele era um golpe. Cada revelação, um passo mais próximo do abismo. O que mais havia escondido? A sala parecia encolher ao redor deles. A verdade agora como um leviatã prestes a devorar tudo. E o que acontecia em seguida? A única certeza era que nada mais seria como antes, e que a revelação que se desenrolava era apenas o começo de um pesadelo ainda maior. Miguel estava caído no chão, o sangue escorrendo e a dor atravessando seu peito como um punhal afiado. Clara estava ao seu lado, gritando, desesperada, enquanto o mundo ao redor parecia desfocar. Não, meu filho, por favor, não me deixe! Sua voz era um grito dilacerante, carregado de uma dor que não poderia ser ignorada. Antônio, o pai de Miguel, o homem que todos acreditavam estar morto, observava a cena com um semblante de frieza. Mas por trás dos olhos havia algo, talvez arrependimento. Clara, agora não é o momento de perdermos a cabeça, ele disse. Mas ela não ouviu. Apenas olhava para seu filho, e seu mundo desabava em pedaços. Chame uma ambulância! Rápido! Gritou José, tentando manter a ordem. Mas nada parecia fazer sentido agora. A tensão estava nas alturas, e os homens armados não estavam ali para proteger ninguém. Eles apenas queriam garantir que a verdade permanecesse oculta. O que era essa verdade? Iracema se perguntou, enquanto a situação se desenrolava diante de seus olhos, como um filme que não dá para parar. A mulher chamada Laura se movia rapidamente, uma sombra invisível entre eles. Vocês não podem deixar o passado dominá-los. Essa confusão só vai trazer mais dor. Mas suas palavras soavam como vento na tempestade. Ninguém prestava atenção. Miguel gemia. E Clara pressionava a ferida, tentando estancar o sangue. Você vai ficar bem, meu amor. Você vai ficar bem. Os olhos dela brilhavam com lágrimas e o tempo parecia parar. Cada segundo que passava era uma eternidade. Um barulho alto ecoou e o grupo de homens armados se voltou para a entrada. Saia da frente! Gritou um deles. E todos sabiam que as coisas estavam prestes a ficar ainda mais sombrias. Miguel, ainda consciente, olhou para a mãe e murmurou. Mãe, o que está acontecendo? Quem são essas pessoas? Clara respirou fundo, usando as últimas forças. Eles querem suprimir a verdade. Miguel, você precisa saber a verdade, mesmo que doa. Nesse instante, a porta estourou novamente. E uma figura entrava. Era uma mulher, com um olhar de determinação, que parecia desafiar o mundo. Chega, é hora de todos enfrentarem o que realmente aconteceu. A presença dela iluminou o ambiente de um jeito inesperado. Quem é você? Miguel perguntou, confuso. Eu sou a irmã de Clara. E hoje é o dia em que tudo isso acaba. Ela olhou para José, depois para os homens armados, a determinação nos olhos. Ninguém vai sair daqui sem saber a verdade. Com isso, Clara fez um movimento e os homens começaram a recuar, tentando se reorganizar. As forças se moviam e a pressão no ambiente aumentava. Iracema sentiu que o ar estava carregado, como se uma bomba prestes a explodir estivesse prestes a detonar. Você conhece a verdade.
Clara! E nós vamos acabar com isso! Você não pode esconder mais! José gritou em direção a Clara, mas a irmã estava mais focada do que nunca. A luz da ambulância começou a piscar do lado de fora. Um socorro que se aproximava rapidamente. Miguel olhou para a mãe e, com um esforço enorme, falou: Mãe, por favor, é hora de dizer tudo. O que aconteceu anos atrás? Eu preciso saber. Oração e desespero misturavam-se no ar. Clara se virou, a verdade pronta para ser revelada, como uma tempestade prestes a ruir. O que eu fiz foi para te proteger, Miguel. O acidente. Seu verdadeiro pai estava lá. Mas não era essa a única verdade. O ar ficou pesado, mais uma vez, e naquela fração de segundo, antes da verdade se desenrolar, Iracema sentiu a força do denso silêncio. Olhar para aquelas pessoas a fazia sentir o peso de histórias inacabadas, de laços quebrados e um futuro incerto. Precisamos nos unir, ela murmurou, quase implorando. Isso pode mudar tudo. As sirenes se aproximavam e cada coração batia mais rápido. O dilema era pegajoso, como uma teia que prendia cada um deles. A verdade estava prestes a ser exposta, e Iracema sabia que nada seria igual depois disso. A única certeza era que, independentemente do que viesse, eles seriam forçados a encarar o que havia sido escondido por tanto tempo. Poderiam finalmente se libertar? O futuro estava nas mãos de todos, mas o passado nem sempre permite que esqueçamos. E assim, numa luta contra o tempo e seus próprios demônios, cada um deles preparava-se para confrontar a verdade. Mas seriam capazes de suportar a tempestade que estava por vir? E você, que está lendo esta história, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que nosso conteúdo continue crescendo. Encha a seção de comentários com suas reações e suas teorias sobre o final dessa trama intensa. E não espere nem mais um segundo para compartilhares.